Gênesis 12, 5. Diz assim: Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentara em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, ou de Moré. Esse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte do oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Oh, Abraão, segue para o sul, vai. Glória a Deus. Vem para o sul, Abraão. Oh, meu Deus, vamos ser proféticos. Glória a Deus, vai falando aí, papai. Aí você pula a passagem de Abraão pelo Egito e começa no capítulo 13, que diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado e prata e em ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar aonde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve então contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu todas as campinas do Jordão, que eram todas bem regadas, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse então o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que tu vês eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Isso. Eu recebo essa palavra, eu recebo sua fome, sua expectativa no Senhor, na palavra de Deus, nas suas escrituras, naquilo que o Senhor deseja falar conosco nesses dias. Eu me coloco diante do Senhor, me coloco à disposição, me exponho à unção, em nome de Jesus, para que o Senhor fale nessa noite conosco, poderosamente. Amém? Há alguns anos atrás foi ministrada uma palavra aqui nesta casa, e a palavra tinha por título: na mesma casa com a mesma causa. E não foi um tempo que nós falamos muito sobre isso. Por quê? Porque não adianta estar na mesma casa se não tem a mesma causa, porque o que nos une não é a casa, é a causa. Por isso que você às vezes está pela internet e você é afetado pela glória de Deus por uma palavra que é liberada aqui nesse altar.
Por quê? Porque você não está na mesma casa, mas nós temos a mesma causa. Amém? Por isso que as pessoas que estão lá no Nordeste, estão lá na Europa, estão lá na Ásia, estão lá na América Latina, estão unidos conosco pela causa, não é pela casa. Nós não estamos habitando na mesma casa, mas temos a mesma causa. O problema é não perder a causa, porque se você perder a causa, já não tem mais interesse de estar junto. O problema acontece quando a gente começa a perder a causa do Senhor. E nós estamos iniciando um ano, e eu queria falar muito sobre recomeçar. Por quê? Porque eu não sei como que é com você, mas comigo é um recomeço constante. Comigo é recomeçar constantemente. E eu acho que Deus gosta disso. Parece que Deus trabalha para não dar certo, só para ter o prazer de recomeçar de novo, né? Não sei se estou falando besteira, eu espero que não. Mas você vai ver Deus recomeçando muitas vezes, né? Ele recomeçou com Jesus. Recomeçou com Jesus, o plano original. O plano original se perdeu em Adão, ele recomeça com Jesus. Ele recomeçou o mundo com Noé. Ele recomeçou o plano com Abraão. Ele recomeçou com Josué, com Samuel, com Davi, com Jó. Ele recomeçou com Jó. Ele recomeçou com Pedro, foi atrás de Pedro. Recomeçou com Paulo. Ele recomeçou comigo, recomeçou consigo. Ele recomeça todo dia. Então a minha pergunta é: se deu o direito de recomeçar? Amém? A vida é um constante recomeço, irmãos. A vida é um constante recomeço. Recomeçar o que é? É começar novamente, é dar uma chance para você. Recomeçar é isso, é dar uma chance para você, é se submeter à ideia original, porque todas as vezes que eu saio da ideia original, eu preciso recomeçar. Amém? E o problema não está em eu sair da ideia original, está em não querer recomeçar, porque recomeçar é preciso. Amém? A minha vida sempre foi um recomeço, e eu acredito que a sua também. Você teve que recomeçar com Deus. Eu já tive que recomeçar com Deus. Eu já tive que recomeçar com a minha esposa. Eu já tive que recomeçar alianças com meus filhos. Eu já tive que recomeçar alianças de amizade. Eu já tive que recomeçar obras inacabadas, coisas que foram desgastadas no caminho. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, recomeçar. Amém, querido? E nós viramos um ciclo. Parece que todo mundo espera o ano novo como algo novo que vai acontecer. E não está errado não, espere mesmo. Faça planos para os novos dias. Faça coisas diferentes. Agora, se deu o direito de recomeçar, amém, querido? Amém? Não é pecado recomeçar. Agora, recomeçar o quê? O que é que eu estou precisando recomeçar? Por onde eu recomeço o começo? Por onde eu recomeço? Irmãos, sempre é por fundamento. Você não pode recomeçar a construção de uma casa sem averiguar os fundamentos. Alguém já passou pela sua casa assim e diz assim: meu Deus, que casa linda, como é bonita a sapata da sua casa. Ninguém fala isso. Eles sempre olham para a decoração da casa, porque a gente sempre aplaude o que aparece, não o que sustenta o que aparece. Amém? Nós temos que aplaudir o que sustenta o que aparece. E essa semana nós somos pegos de surpresa aqui no Mevan, porque todos nós, pastores, a gente sempre faz um cartazinho, eu, a esposa, todo mundo feliz, né? Mevan, saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Feliz ano novo, é os votos do Ministério Mevan, são os votos do pastor Luiz e a equipe e tal. Só que essa semana a gente foi surpreendido aqui pelo pastor Vilmar. O pastor Vilmar tem a equipe de limpeza aqui da igreja, e ele fez um videozinho. Aí vai chegando a câmera assim, coisa de cinema, irmão. Eu acho que eles até pagaram para fazer aquilo, não sei não. A câmera vai chegando assim, o Vilmar está com a vassoura assim, com a pazinha, e diz: feliz ano novo. E aí aparece o outro limpando o banheiro: feliz ano novo. Quando eu assisti pela primeira vez em casa, diante de Deus, eu chorei, eu me emocionei. Eu disse: Vilmar é uma figura, né, cara? Por quê?
Porque a gente sempre quer recomeçar por onde aparece. A gente tem que recomeçar pelo que sustenta o que aparece. Amém? Nós temos que recomeçar pelos fundamentos, não é pelos movimentos. Então esse ano eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou fazer diferente. Você não tem que fazer diferente, você tem que ser diferente. Porque o que sustenta o que você faz é quem você é. O que sustenta o que você faz é quem você é. Então não adianta você fazer diferente e continuar sendo a mesma pessoa. Amém? Eu que tenho que ser diferente. Eu que tenho que me comportar diferente. O meu lugar tem que ser diferente. Então o vídeo do pastor Vilmar me chamou muita atenção essa semana. Por quê? Porque se nós vamos recomeçar pelos fundamentos. E eu quero acreditar, irmão, que Deus está construindo um lugar de fundamento da nossa nação, não só de manifestações. Então nós não vamos nos impressionar só com manifestações, não. Nós vamos impressionar com coisas que perduram, com coisas que continuam, com coisas que recomeçam, com coisas que estão firmadas no Senhor. Amém? Amém, irmãos? Não é com enfeite, é com a beleza. Não é com a maquiagem, mas com a beleza. O que impressiona Deus é você. É você, não é a música que você canta, não é a palavra que você prega, não é o que você faz, mas é você. É nós que impressionamos a Deus, querido. Então o Senhor está mexendo nos fundamentos da sua igreja. Quando a gente diz, agora o Senhor vai mexer na adoração, não é que as músicas vão ser diferentes, as notas são sempre as mesmas. É que a adoração vai gerar em você um coração servil. Amém? Não se trata de entrar aqui para adorar, se trata de sair daqui para ir servir. Porque a adoração você tem que cantar e adorar e entender aquilo que tem que produzir em você, o que aquilo vai produzir em você. Não é só fechar os olhos e adorar a Deus, tem que produzir uma ação, uma reação em você. Amém, irmãos? Eu vou orar para quê? Irmão, quem mais crê no poder da oração é o diabo. Você sabia disso? Não porque ele acredita nela, é porque ele sofre as consequências. O diabo, ele sabe que quando alguém ora é problema. Amém? Então esses dias não é só ser apresentável. Em todas as igrejas do Apocalipse ali, o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O Senhor não diz, eu conheço os teus dons. Ele não diz, eu conheço a tua fama. Ele não diz isso, ele diz, eu conheço as tuas obras. Quem conhece a tua fama são as pessoas. Quem desfruta dos dons são as pessoas. Quem desfruta das pregações, das canções, as pessoas podem conhecer suas pregações, suas canções, sua fama, mas Deus conhece as suas obras. Quando ele diz isso, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo o seguinte, eu sei por que você canta. Ele está dizendo, eu sei por que você prega. Eu sei por que você faz missões. Ele não está dizendo, eu faço. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Sabe o que essa palavra significa? Eu conheço as intenções daquilo que você está fazendo. Eu conheço qual é a intenção que você faz o que faz. Conheço as tuas obras. Ele conhece as suas obras. Diga para a pessoa que está do seu lado, ele conhece. Amém? Então aqui no capítulo 13, versículo 3 diz assim, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Quem fez esse lugar, esse retorno? Foi Abraão. Versículo 3, fez a sua jornada. Abraão fez o que? A jornada é sua, amigo. Amém? Essa jornada é sua, essa vida é sua. Quem tem que viver ela é você. Amém? Quem tem que viver ela é você. E talvez você seja o maior causador de a sua vida não estar plena em Deus. Então são os dias de nós assumirmos as responsabilidades da nossa vida não estar legal. Se a vida não está legal, o maior causador sou eu, não é ninguém. Isso, o problema não é alguém. Hoje eu conversava com uma pessoa e eu dizia, o problema não é a pessoa que fez isso para você, o problema é o seu coração, que não solta essa pessoa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Onde é que Abraão estava? Nós lemos
o capítulo 12, o versículo 5, nós lemos o que está escrito. Abraão levou consigo sua mulher, tal, seu sobrinho, levou tudo que ele tinha. Em outras palavras, está dizendo assim: Abraão levou os bens que ele tinha. Ele tinha pouca coisa, não tinha muita coisa não, mas ele levou. E aí apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão fez o quê? Como resposta, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali ele passou para o monte do oriente a Betel e armou a tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Só que daí deu uma fome na terra. Até ali está tudo bem com Abraão. Abraão chega na terra. Quando ele pisa na terra, Deus fala com ele. Deus diz: vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Essa terra é tua e ponto final, acabou, é sua. Acabou, amigo. Você tem uma palavra de Deus. Se Deus falou com você, está falado, acabou. Amém? Às vezes assim, alguém às vezes vem se aconselhar com a gente e diz assim: pastor, precisava de um conselho, porque Deus falou comigo assim, o que é que o senhor acha? Eu digo: não acho mais nada. Por quê? Porque Deus já falou com você. Se Deus já falou com você, quem sou eu para dar um conselho contra? A pergunta é: foi Deus mesmo? Ou foi a sua vontade? Ou foi a sua alma querendo muito uma coisa? Mas eu fiquei arrepiado. A alma arrepia também. Mas eu até chorei. A alma também chora. Mas eu senti assim. A alma sente. O que não sente é o espírito. O espírito, ele sabe. Ele tem convicções. Por isso que quando Deus fala, o cara pode sentir tudo ao contrário. Ele sabe que foi Deus que falou. Amém? Ele pode não sentir nada, mas ele sabe que foi Deus que falou. Por quê? Porque é perturbação, amigo. Ele não consegue mais conviver sem obedecer o que Deus disse. Amém? Então Abraão chegou na terra, está tudo lindo, a promessa fluindo. Abraão faz uma tenda, faz um altar em Betel e Ai, e adora o Senhor. Depois ele anda mais um pouquinho, faz outro altar. Está tudo certo. Mas daí de repente vem uma fome sobre Canaã. E aí começa. Abraão desce para o Egito e fica pelo menos de 6 a 7 anos lá no Egito. Só que daí quando sai do Egito, na realidade ele foi quase expulso do Egito por Faraó, né? O Faraó diz assim: vai-te embora daqui, pega tua mulher, pega o que é teu, dá tudo para esse homem, manda ele levar o que for. Daí a Bíblia já muda, já não diz que Abraão saiu com o que ele tinha, já diz assim: Abraão era muito rico, e muita prata, muito ouro, porque toda passadinha no Egito deixa você abençoado. Toda passadinha no Egito, você, oh meu Deus. Só que quando Abraão pisou na terra, o que é que ele fez? Ele voltou no mesmo lugar. Como é que chama aquilo? Reset? Ele deu um reset e voltou para o mesmo lugar que ele fez o primeiro altar e ouviu o Senhor. Sabe o que Abraão está dizendo para mim? Senhor, tudo isso aqui não vale nada. Tudo isso aqui não vale a pena, Senhor. Eu fiz uma besteira aí de 6, 7 anos. E agora eu quero voltar a te ouvir de novo. Eu quero voltar para o altar, Senhor. Eu estou abastado, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, olha a minha esposa como está bonita, olha, está tudo bem, Senhor, mas sabe o que eu quero? Eu quero voltar para aquele altar, aquele lugarzinho que o Senhor falava comigo, aquele lugarzinho que o Senhor vinha e falava comigo, Deus, e eu entendia o que o Senhor queria. Diga para alguém que está do seu lado: nada disso importa sem altar. Riqueza não vale a pena sem altar. Fama não vale a pena sem altar. Amém? Aplausos não vale a pena sem altar. O que alimenta o seu espírito é ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, o que alimenta o seu espírito é ouvir Ele: filho, e você dizer: eis-me aqui, Senhor. Alguém está me entendendo aqui? Glória a Jesus. Brasil, nós declaramos que você vai voltar para o altar do Senhor. Brasil, você não vai se afogar no Egito. Você não vai se afogar com as bênçãos de Faraó. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Declaramos, Brasil,
que o Egito não vai roubar a ternura, a inocência e a sua santidade, igreja brasileira. Declaramos isso em nome de Jesus. Eu quero dizer que você vai ficar mais rico do que está. Eu quero dizer que você vai ficar mais próspero do que está. Eu quero dizer que você vai ficar muito mais famoso do que está. Mas você vai todo dia sentir saudade do altar. Todo dia você vai sentir saudade do altar. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Levanta a sua mão. Ei, você não precisa de um novo marido, de uma nova esposa, de uma nova empresa, de uma nova igreja. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Teu abraço eu quero. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Eu vou voar aqui hoje. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Vem encher esse lugar. O teu abraço eu quero sentir. E vem encher este lugar. Você precisa ouvir de novo. O teu abraço eu quero O Abba sentir. está falando. Sabe por que na hora de escolha, na hora da escolha, Deus diz assim: Ló, pode escolher. Ló diz: não, tio. Ele diz: não, o que sobrar para mim está lindo. Porque o que sobrar quando você está ouvindo a voz de Deus, irmão, é a maior riqueza que você pode carregar, é as diretivas do céu. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Onde primeiro estava a sua tenda, ele retornou ao início, a Betel. O que é que significa Betel? Ele disse: já que eu vou recomeçar, eu vou recomeçar onde? Aonde? Na casa de Deus. Eu vou construir meu altar na casa de Deus. Eu quero voltar para o altar. Eu quero voltar a ouvir o cheiro dele, ver ele. Eu quero sentir o cheiro dele. Eu quero tocá-lo. E volte para os seus primeiros altares. Volte para os seus primeiros altares. Os primeiros lugares. Aquele lugar que você não tinha muita coisa, que te atrapalha. Essas muitas coisas às vezes atrapalham você de voltar. Ei, por isso tem algumas reformas que Deus quer fazer no nosso coração nesses dias. Então eu vou ter que dar tudo, pastor? Não, você vai ter que só se desapegar. Quem já se desapegou não precisa se desfazer. Quem já desapegou não precisa se desfazer. Porque Deus está disposto a te dar tudo que você não vai se apegar. Ele vai te dar, sabe para que Ele te dá? Para você dar aos outros, para você servir as nações. Deus vai te dar poder, vai te dar, vai te dar autoridade, vai. Ele vai te dar condição de servir. Só quem crê nisso, dá um glória a Deus, irmão. Ele vai te dar. Então a gente fica apavorado quando, ai meu Deus, então quer dizer que isso está me atrapalhando, então eu vou dar tudo. Não, calma. Se já desapegou, não precisa se desfazer. Já está desapegado do seu coração. Você olha para os seus filhos e diz: não é meu, é do Senhor. Você olha para a sua casa e diz: é do Senhor. Você olha para os seus bens e diz: é tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo dele.
faça 2019 algo diferente na sua vida. Como, pastor? Como é que eu recomeço? Voltando para os lugares que você ouvia Deus. E eu não estou falando de lugares físicos, eu estou falando de lugares espirituais, lugares que você soltou por causa das coisas materiais, por causa das posições que Deus te colocou, nos colocou. Irmão, é muito difícil você acordar de manhã e olhar na sua escrivaninha, você tem lá mais de 5, 6 mil esboços de mensagens. Você pode todo dia pegar um e pregar, você prega nos próximos 5 mil dias. É muito difícil, mas passe tempo com Deus. Talvez pessoas vão ficar chateadas com você porque você não atendeu elas, mas não tem problema, porque você só tem o que dizer a ela se você está ouvindo o que ele tem a te dizer. Porque se você não tiver tempo com ele para ouvir o que ele está te dizendo, você não tem o que dizer às pessoas. Você vai dar conselhos equivocados, você vai dar conselhos firmados em direções que nem você às vezes acredita nela. Então vá ouvir a Deus para você ter o que dizer. Amém? Porque você vai ter muito o que dizer nesses dias, porque está vindo uma nuvem de fome da presença de Deus sobre a nossa nação, irmãos. Está vindo, irmãos, está vindo uma nuvem de fome. Isso não tem a ver só com o novo presidente. O novo presidente faz parte do processo de Deus. Amém? Mas é no mundo espiritual que está acontecendo isso. É uma nuvem que se instalou. Você olhava ela e não acreditava. Fala aqui que você não acreditava. Há um ano atrás a gente ouvia pastores, eles diziam: eu não acredito mais na igreja. Mas daí todo mundo começou a orar e começou a olhar para o céu e viu uma pequena nuvem. E era só do tamanho da mão de um homem. Não tinha muita esperança nela, mas todo mundo continuou botando a cabeça no meio dos joelhos e pedindo a Deus. E Deus fez um techuvá, Deus trouxe a origem. Deus está trazendo de volta alguns de nós à origem. Amém? 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 Deixa eu falar uma coisa: novos amigos vão aparecer nas suas vidas, mas não troque os novos pelos velhos, agreguem. Amém? Agregue os amigos, aumente a comitiva, aumente a companhia, aumente. Amém? Deus vai fazer algo diferente no Brasil nesses dias. Amém, irmãos? Amém? Antigamente, quando um líder evangélico, um líder cristão se sobressaía dos outros, sabe o que ele fazia? Se afastava de todo mundo. Ninguém conseguia falar com um apóstolo, ninguém conseguia marcar uma reunião com o presidente da igreja. Mas vai ser diferente, esse avivamento é diferente, porque ele não vem por um homem. Então você vai encontrar os homens nas esquinas, vai encontrar os homens nas praças, vai encontrar eles na academia, vai encontrar eles na praia, vai encontrar eles no boteco. Estou te falando, você vai encontrar eles em muitos lugares. Porque alguém vai dizer: conhece aquele homem ali? Você vai dizer: não, aquele ali é o fulano de tal. Porque ele vai estar tão misturado com gente. É isso que Deus está fazendo. Você vê o seu presidente comendo um cachorro quente na esquina, você fica: meu Deus, olha que homem simples. Essa sempre foi a ideia de Deus para os líderes, homens simples. Você vê o presidente, o primeiro-ministro de Israel tomando uma caipirinha em Copacabana, amigo. Aí você fica: mas não é. A ideia de Deus sempre foi simplicidade. Quer saber? Judas teve que beijar Jesus para diferenciar ele dos outros. Judas avisou para os guardas: o homem que eu beijar, esse é Jesus. Porque Jesus era tão igual a gente, ele era tão parecido com pessoa, ele era tão igual a todo mundo, que para Judas mostrar para os guardas quem ele era, teve que beijá-lo. É esse evangelho que eu sonho: pessoas iguais, parecidas, mas que tem altar em casa, que estão orando, que estão com a cabeça no meio dos joelhos. Aleluia!
O Brasil está voltando para os altares, glória a Jesus. O Brasil está voltando para os altares, irmãos. Fica tranquilo, você não vai perder nada. Só se Deus tiver que tirar de você, para você entender. Que às vezes para ver Deus você tem que perder as coisas. Mas se você está vendo Deus, fica tranquilo. Quanto mais você está vendo, mais coisa virá sobre a sua mão. Mais coisas virá sobre o seu conselho. Mais coisas virá sobre a sua direção. Porque riquezas sem altares não subsistem, irmão, não perpetuam. Do que adianta riquezas fora do propósito de Deus? Então diga para quem está do seu lado. Eu sei que você não gosta de dizer, falar com o lado. Fala aí com o lado. Diga, não se apaixone por dinheiro. Diga para ele, dinheiro é um mal necessário. Mas não se apaixone por ele. Porque as armadilhas dele são cruéis. Quer saber, se você quer fazer algo relevante, eu sei que sempre é melhor com o dinheiro. Sempre. Mas se apaixonar por ele é perigoso, é queda na certa. Então o que é que eu faço com o dinheiro? Dá para mim. Não é isso. O problema não é você ter dinheiro, é você não ter uma causa para ele. Aí você fica botando dinheiro fora. Tem uma causa para ele. Você vai contar centavos, você vai contar moedas. Você pode ter muito, mas você nunca vai perder o valor de uma moeda. Porque se tem uma causa, você pode ter muito dinheiro guardado. Mas esses dias eu tinha uma notinha de 10 centavos no chão, eu me abaixei e peguei. Meu filho, pastor, pai, é só 10 centavos. Eu digo, mas é dinheiro. Eu digo, 10 centavos mais 10 dá quanto? Ele disse, dá 20. Eu disse, mais 10 dá 30. E fui falando, e 10 dessas dá quanto? Dá R$1. Ele disse, então, já é R$1. Mas é tão pequena. Eu disse, mas se você não se abaixar para pegar as coisas pequenas, você nunca vai crescer para pegar as coisas grandes. Se você não se abaixar para tocar as coisas pequenas, você nunca vai se erguer para tocar as coisas grandes. Volte para o altar, porque os valores do altar de Deus são significativos, irmãos. Os valores de um altar, tudo que você aprende num altar, você dá valor para tudo. Você dá valor para o dinheiro, você dá valor para pessoas, você dá valor para o que Deus fala, você dá valor até para o que o diabo fala. Dá valor? Dá, tem que prestar atenção, porque Deus não é autor, Deus não tirou nem a autoridade do diabo. O diabo tem autoridade, ele só não tem autorização. O diabo não tem autorização, ele tem autoridade, mas ele não tem autorização de fazer. Por isso que para tocar em Jó ele teve que pedir ao Senhor. Na realidade ele não pediu, né? Ele estava conversando, o Senhor disse, você está doido para tocar nele, né? Te conheço. Toca. Vou te mostrar quem ele é. Você imagina Deus pregar sobre você, irmão? Deus faz um culto, abre as escrituras e diz, hoje eu quero falar do meu servo João. Não há homem na terra como ele. E o diabo se apresenta, também o Senhor dá tudo. Ele diz, pode tocar tudo, pode tirar tudo. Tira tudo, deixa só um caco de telha na mão. Não deixa nenhuma telha inteira, só um pedaço, para ele se coçar. Tira tudo. Querido, a autoridade de Deus, ela é conquistada assim, na renúncia. Quando você fica quieto e deixa Deus trabalhar. Abraão sabia que ele tinha feito coisas erradas no Egito. Ele sabia sim. Tanto é que quando Deus faz aliança com ele, em Gênesis capítulo 15, Deus fala para ele, tu serás grande, grande será a tua descendência, mas ele diz, mas sabes tu, que a tua descendência será escrava em terra alheia. Amém, querido? Então cuidado onde você vai colocando alfinete, cuidado onde você vai colocando taxinha nos mapas, porque
esses mapas dão voltas, e eles voltam, eles batem na sua porta. Então não fique devendo nada para o diabo. Dever para Deus não é problema não, viu? Porque a conta já está paga. Mas não fique devendo nada para Satanás. Pisou na bola no Egito, volta para o altar. Recomeça, irmão. Amém? Recomeça. Ele começou a refazer o caminho de volta. E quer saber, o Egito sempre será incompatível ao plano de Deus. A excursão de Abraão no Egito rendeu muita riqueza, muito dinheiro, rendeu até Agar. Até Agar veio na bagagem que ele trouxe de volta do Egito. Mas quase lhe custou a sua vida, quase lhe custou seu casamento, quase lhe custou sua descendência. Irmãos, Deus pode te usar para o Egito, mas nunca foi a ideia de Deus usar o Egito para você. Mas o Egito abençoou José. Não foi o Egito que abençoou José, foi José que abençoou o Egito. Porque homens de Deus ninguém pode abençoar. Quem abençoa é o próprio Deus. Essa glória Deus não dá para ninguém. Homens de Deus podem ser reconhecidos por outros homens, podem ser entusiasmados por outros homens, pode ser habilitado por outros homens, pode ser conduzido por outros homens, mas abençoado, essa glória Deus não dá para ninguém. Sabe quem está te abençoando? É Deus. Se você deve admiração, se você deve, eu tenho muitos princípios em algumas coisas com alguns homens que passaram na minha vida e me abençoaram. Eu tenho dívidas de honras. E sabe qual é o problema da dívida de honra? É que você nunca consegue quitar. Você paga, está sempre devendo. Não porque você é cobrado, mas porque você se cobra. Você diz, aquele homem eu preciso abençoar, aquela pessoa eu preciso abençoar. Dívida de honra são dívidas impagáveis. Amém? Porque não tem troca de favor. Quem te honrou porque te amou. Amém? Não foi porque esperava algo em troca. Quem te honrou porque te amou. Não é porque esperava algo em troca. Então dívida de honra, não pense que agora eu já paguei a minha dívida. Não, você nunca vai conseguir pagar uma dívida de honra. Por isso que a Bíblia diz, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ele não está pedindo para você dar, ele está pedindo para você honrar. E quer saber? Você honra todo mês e parece que nunca está bom. Quem gosta de ofertar sabe o que eu estou dizendo. Você está sempre procurando coisa em você para dar para alguém. Você está sempre procurando coisa na prateleira. Vai alguém, cara, quando eu recebo visita na minha casa, eu vou no meu escritório procurar uma coisa para dar. Aí eu fico com a pena de dar meus livros eu não dou. Aí eu dou se Deus mandar. Mas eu fico sempre procurando uma coisa para dar. Na minha casa tem sempre uma coisinha para dar para alguém que chega. Por quê? Porque é dívida de honra. Recebeu o profeta na qualidade de profeta. Aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Só entende isso quem tem altar. Por isso que quando aqueles homens chegaram na casa de Abraão, que não eram homens, era Yeshua e mais 2 anjos, Abraão disse para Sara, mata o cordeiro, mata o melhor que tiver aí, faz uma comidinha para eles. Quem você acha que almoçou com Abraão? Foi ele mesmo. Como diz Asser Strater, foi ele mesmo que almoçou com Abraão. Quem você acha que sentou com Abraão e comeu o cordeiro? Comeu aquela comidinha. Então, querido, todo recomeço precisa ser feito diante de altar. Abraão estava voltando às origens. Abraão estava voltando para os seus 2 primeiros altares. Altares que ele ergueu antes de tomar decisões erradas, de descer ao Egito. Altares entre Betel e Ai. Altares que estavam no Carvalhais de Manre, ou de Manre. Agora você percebe uma coisa:
Ló era sobrinho de Abraão. Você percebe que Ló não fazia altar. Você não pode adorar no altar do outro. Você precisa ter um altar para você. Eu digo isso aos meus filhos. Eu digo isso aos meus amigos. Deus não tem neto. Você vai colher sim as palavras que eu libero sobre vocês, filhos e netos e amigos. Mas você precisa ter o teu altar. Você precisa ter a tua intimidade com Deus. Ninguém pode meter a mão na sua roupa e rasgar você e te levar para diante de Deus. Não é você que tem que tirar a roupa. Ló nunca fez um altar para Deus. Ele sempre adorava no altar do tio. Ló e Abraão, eles não tinham o mesmo propósito. Irmãos, às vezes as pessoas chegam aqui no meu van, elas ficam... É o que eu mais ouço por aí. A pessoa diz, cara, como é que vocês conseguem? Ninguém sabe, né? Essa pergunta a gente não consegue responder. Vocês são tudo diferente. Às vezes vocês pensam coisas diferentes, se movem de forma diferente. Aqui tem um irmão que vem de gravata e de terno, tem um irmão que vem de tatuagem e boné. Tem irmão que diz a paz de Cristo, tem outro que diz a paz do Senhor, tem outro que diz shalom, tem outro que diz e aí, mano? E está todo mundo sentado no mesmo lugar, irmão. Ô confusão. As pessoas, o que eu mais ouço por aí é, cara, como é que vocês conseguem trabalhar junto? Vocês têm muitas divergências, muitas diferenças. Irmão, a diferença ela contribui para o propósito quando há propósito. O problema não é ser diferente, o problema é não ter propósito. Porque se tem propósito, o propósito exige diferenças. O propósito exige diferenças. Nós estamos 18 anos aqui nessa casa. Nós nunca sofremos aqui uma divisão. Por quê? Porque o nosso problema sempre foi de movimento, não de fundamento. O nosso problema sempre foi de pastoreamento, de cuidar de tudo que Deus nos deu, que a gente não consegue. A gente não consegue cuidar de todas as pessoas que vêm para cá. Por isso que cada segunda-feira que eu vejo aquele monte de gente aqui, eu digo, Senhor, a gente não consegue às vezes nem cuidar da nossa vida direito. Tem que ter sempre um amigo por perto para dar conselho. A gente não consegue administrar tudo que Deus coloca nas nossas mãos, é tanta coisa. É um x-salada que é vendido lá fora para ajudar a manter não sei o quê. É o panetone que está ali fora para ajudar a manter a construção lá do SOS. É o livro que está ali fora para ajudar a manter as missões. É a camisa que está lá atrás para ajudar a manter as missões. É a camisaria que está ali para ajudar os nossos filhos. É uma loucura. A gente não consegue fazer tudo. E cada vez que aumenta o tamanho, cada ano que passa que aumenta o tamanho. De 2 anos para cá eu comecei a precisar de um assessor. Agora eu já estou pensando em ter um assessor para o assessor. Porque, coitado, até ele está dando cabeçada na parede. É muita coisa. E não para de chegar. A gente está que nem uma bitoneira que só vai jogando pasada de areia dentro, de cal e de cimento. A gente fica. Quando desliga, irmão, verdade, não para. É uma loucura. As pessoas dizem, como é que vocês conseguem? Não faz essa pergunta, a gente não sabe responder. Mas uma coisa é certa, toda diferença aqui, ela contribui para alguma coisa. Às vezes assim a gente está com os nervos à flor da pele. Às vezes dá vontade de jogar uma granada, assim sair correndo e bum, explodir tudo para ir embora. Eu não sei quantas vezes eu já peguei meu carro e saí daqui da igreja, do escritório e disse, eu não quero mais, chega, eu não aguento mais.
Aí eu vou para casa, aí você, o problema é ir orar. Que daí quando você começa a pronto, ele convence você de novo. E aí eu digo para ele, eu sou um bobão mesmo, né, Senhor? Ele disse, não, você não é bobão, você é perseverante. Você é perseverante, você não é bobão, você é perseverante. Amém, você não é bobão, você é perseverante. Amém, meu amigo, amém. E se dentro da arca está ruim, deixa eu te falar uma coisa, vai cheirar lá fora para você ver. Lá fora que está ruim, meu irmão. Não tem ninguém, não tem nem lugar para pousar o corvo. Ei, fica isso aí com o que Deus te deu. Amém? Investe aí, persevera aí, acredita aí, cava, dá mais uma pasada aí, dá mais uma enxadada, dá mais uma picaretada. Amém? Enquanto não sair água, mete a foice aí de novo. Continua. Amém, irmãos? Se tem propósito, não tem problema de sermos diferentes. Se apontarmos para o mesmo propósito, as diferenças contribuem. Que horas que é, gente? 10:10, né? Ah, é cedo? Meu Deus. Se apontarmos para o mesmo propósito, as diferenças contribuem. Mas se não há propósito, as diferenças se tornam terríveis. E aí começa a se sair de um extremo e entrar no outro. Ló e Abraão eram diferentes e agora não tinham mais propósito de estarem juntos. E aí você percebeu o que é que aconteceu? Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Isso é briga de pastor, irmão. Por que os pastores de Ló e de Abraão brigavam? Porque as ovelhas se misturavam. E chegava de noite, era uma luta para separar. Quer saber de uma coisa? As ovelhas não têm problema de se misturarem. O problema é os pastores que não querem que elas se misturem. O problema sempre foi os pastores que não gostam que as ovelhas se misturam. As ovelhas sempre gostaram de dar uma bicadinha lá no outro aprisco. Sempre gostaram de ver o que está acontecendo lá. Mas tem ovelha que quando vai na outra igreja, aí vem um cara famoso, um cantor, vai lá na outra igreja, ela diz, eu vou lá. Aí ela diz, mas se meu pastor souber. Aí ela vai, daí quando passa a câmera assim, ela faz. Porque o pastor não pode saber que ela foi lá, irmão. Mas nós estamos falando de um avivamento, que não é só as ovelhas que vão se misturar, os pastores vão se misturar. Amém, as congregações vão se misturarem. A glória vai se misturar. Amém, amém. E ninguém mais vai dizer, foi eu que trouxe o avivamento, foi eu quem trouxe, foi a minha pregação, foi o meu louvor. Não, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, porque eu colocarei a minha lei no seu coração, não estará mais em pedras, mas estará dentro de vós, e todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Aleluia, amém. E aí você vai ver tatuado e de terno e gravata abraçado, cantando, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, dizendo que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levanta
cante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Senta aí, irmão. Mais um pouquinho, mais um cadinho. Só mais um cadinho, senta aí. Ó, olha aqui. Ó, não tem problema as ovelhas se misturarem. É melhor misturar a sua casa com a casa de Abraão do que misturar a sua casa com a casa de Sodoma e Gomorra. É melhor misturar a sua casa com a casa de Abraão do que com a casa de Sodoma e Gomorra. Não tem problema se misturar. Amém? Amém? Eu vou falar e vou falar pesado. Se você tem que ligar para o seu pastor para pedir, para ir num evento, numa outra igreja da mesma cidade, sai dessa igreja, que esse cara não é seu pastor, é teu chefe. Sai daí, meu amigo. Pegou? Pegou? Você tem que pedir para ir na outra igreja, porque vai ter um evento lá, você tem que pedir. Dá um tempo para mim, que a minha cabeça não aguenta essa imposição, não. Não, pastor, mas eu quero honrar o meu líder. Ah, é diferente, é outra coisa nós estamos falando. Eu falo para o meu pastor porque eu gosto de honrar, eu gosto de prestar conta. Ah, aí já não é por causa dele, é por causa de você. É diferente. Aí já não está mais no princípio da imposição, está no princípio da honra. Eu gosto de falar para ele, pastor, porque ele sempre me abençoa. Ei, coisa linda! Aí eu te digo, faz isso, nunca deixa de fazer. Amém? Porque é melhor ser enviado do que ser fugitivo. Aleluia! Pegou isso no seu espírito? Pegou? Aleluia! Eu gosto de prestar conta com o meu líder. Ah, é princípio de honra. Sabe o que vai acontecer quando você se tornar um grande líder? Pessoas vão fazer assim com você também. Porque tudo que você semeia, você colhe. Amém? Jesus foi tão obediente a Deus, até na hora da sua morte. Ele faz a tua vontade, não a minha. Que Deus disse, agora ninguém vai a mim senão por Ele. Agora não vem mais a mim se não for por Ele. Você pegou o princípio da obediência? Porque o princípio da obediência abre um caminho de conexão. Eu estou falando de alguém que quer dominar a sua vida, não de alguém que você deseja honrar. É diferente. Amém? Louvado seja Deus. Então, querido, não saia de um extremo e vai para o outro. Agora, interessante que a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Você viu ali no texto? A terra não podia sustentá-los. Está aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 3. Mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Irmão, você já viu que os recursos da terra são os maiores causadores de divisões? A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Sabe por quê? Porque quem corrobora para habitarmos juntos não é a terra, é o céu. Não é a terra que corrobora para a gente habitar junto, é o céu. Amém? Agora, quando eu carrego o reino dos céus, eu consigo habitar com qualquer pessoa que carregue o reino dos céus. Eu devo conseguir. Isso é uma ordem divina.
Os recursos da terra são os maiores causadores de divisão. A terra não contribui para habitarmos juntos. A terra nunca vai sustentá-lo, porque sempre somos nós que sustentamos a terra. A terra não te dará nada, sempre é você que dá a terra. E você já viu que as guerras sempre foram causadas por causa da terra, para ver quem governaria, causadas por causa da terra, pelas religiões, ou seja, quem seria o Deus que regeria as doutrinas. Até hoje as guerras são religiosas, guerras são ideológicas, são por ambientes, são por territórios. Quem vai governar o quê? Deus entregou a terra para os homens e até hoje eles estão brigando por ela. Já pegou isso no seu espírito? A terra não produz sem o homem. Depois de você ler Gênesis 2, versículo 5, a terra não produzia enquanto Adão, a terra não produzia. Está na Bíblia, Gênesis 2, versículo 5. Era o orvalho que sustentava a terra, que molhava a terra, mas Deus ainda não havia multiplicação, não havia, porque Deus ainda não tinha feito o homem para cultivar a terra. Está na Bíblia. Ou seja, Deus fez o jardim, fez tudo, mas aquilo não se multiplicava. Por quê? Porque não havia o homem para cultivar a terra. Então a terra não produz sem o homem. Deus precisa de um homem que prepare a terra para produzir. A terra só devolve a semente, ela não produz semente. Quem produz semente é o fruto. Amém? A terra devolve a semente que você coloca sobre ela. Homens produzem frutos. Amém? Por isso que o Senhor busca os seus frutos. Estou indo para o final. Então você já viu que eles se dividiram por causa da fartura, não foi por causa da necessidade. A riqueza divide mais que a necessidade. A sementeira deveria servir para produzir unidade, não separação. O dinheiro deveria ser usado para unir, não para separar. Eles não podiam habitar juntos por causa da fartura. O problema é que nós deveríamos usar os recursos para habitar juntos. Mas você já vê que é uma coisa natural do homem. À medida que ele vai tendo recurso, ele vai se isolando. Poucos homens continuam com os mesmos amigos, com a mesma comunidade, habitando nos mesmos ambientes. Por quê? Porque crescia, ficou rico, ficou próximo, se separa de todo mundo. Na realidade, nós não deveríamos ser assim, irmãos. É o mal natural do homem. Porque se você tem fartura, é para você abençoar, para você habitar junto, estabelecer igualmente. Confronto de ideias nós podemos ter, mas confrontos não podem se tornar coisas pessoais, elas têm que ser de ideias, porque isso corrobora para o desenvolvimento do reino de Deus. Amém, irmãos? O mesmo sangue, ele forma parentes, mas só a lealdade, ela forma uma família real. Só a lealdade. Quantos irmãos hoje não se dão por causa de herança de riquezas? Para deixar claro o quê? Que não é o dinheiro que une, é a lealdade que une. Amém? E é interessante que a Bíblia ressalta, ela diz assim, ó, nesse tempo, ela está falando de recurso, está dizendo que eles se separaram, e está dizendo, nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Cananeus e ferezeus, eles eram comerciantes, negociantes. E qual é a alma do negócio? Qual é a alma que domina os negócios hoje na terra? Comparação, competição, concorrência. Então a Bíblia, ela não botou ali os ferezeus e os cananeus habitavam na terra por acaso. Está dizendo o seguinte: certamente eles foram afetados por esse espírito que rege os negócios, que é a concorrência, a competição e a comparação. Era esse espírito que estava fluindo ali em Canaã,
Deus está falando, eles se separaram por causa da fartura. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Sabe o que Deus está dizendo? Que eles foram afetados pelo espírito de comparação, de competição e de concorrência. Amém. Se Deus está te dando, é teu. Se Deus não te deu, então não é teu. Amém. Glória a Deus. Você não tem que se comparar, você não tem que concorrer, você tem que aceitar o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, porque Ele está fazendo. Aleluia. Contenda entre irmãos por causa da fartura. E na cultura oriental, o mais velho sempre que escolhe, não era o mais novo. Deveria ter primeiro o direito de escolha, mas Abraão deixou Ló escolher. Por quê? Porque ele tinha altar. Ele já tinha uma promessa. E quem tem uma promessa não precisa ficar procurando um lugar abençoado. Quem tem uma promessa não sai correndo atrás de lugar abençoado, porque ele carrega uma estigma: ser tu uma bênção. Você é uma bênção em qualquer lugar que você entrar, amigo. Você pode morar no deserto, você vai plantar no deserto e nasce. Você pode morar no meio do asfalto, você pega a picareta, dá 2 picaretadas no asfalto, planta e nasce. Amém? Porque não é o ambiente que forma você, é você que forma o ambiente. Amém? Adão caiu no jardim e Jesus venceu no deserto. Quando você sabe quem você é, você vence em qualquer ambiente. Aleluia. Você vence em qualquer ambiente, por mais hostil que ele seja. Abraão tinha uma palavra, e quem não tem uma palavra escolhe pela vista, mas quem escolhe pela vista sofrerá os danos da sua escolha. Abraão disse: você pode ir para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Ló estendeu os olhão assim e disse: eita, ali tá bom, hein? Ó, Campina Verde. Abraão disse: quer ir para lá? Vai à vontade, meu filho. Porque quem não tem uma promessa, quem não tem altar, tem que escolher pela vista, tem que andar por vista. A terra que Ló escolheu era como o jardim do Senhor, a Bíblia diz, mas não era o jardim do Senhor. Amém? Era como a terra do Egito, era fértil, porque a terra do Egito era fértil. E era como o jardim do Senhor, ou seja, cheio de árvores. É isso que a Bíblia está dizendo, ela era cheia de árvores e era fértil. Só que os homens eram maus e pecadores contra o Senhor. E não adianta ser igual ao jardim do Senhor e não produzir para o Senhor. Não adianta ser terra fértil se não produz coisas benignas, se não produz coisa boa. Essa é a diferença de Ló e Abraão. Abraão deixou Ló escolher, porque da primeira vez ele escolheu por vista, ele não se atrelou à palavra de Deus. Qual é a diferença de Abraão e de Ló? É que Abraão tinha um altar, e quem não tem altar, quem tem altar, entrega quem no altar? Quem que Abraão entregou no altar? Seu filho. E quem não tem altar, entrega seus filhos da imoralidade. Foi isso que Ló fez com as suas 2 filhas. Entregou suas filhas à imoralidade. Faça um altar, porque nesse altar é o lugar de você entregar o seu melhor. Tem gente que diz assim: pastor, eu trouxe meus pecados tudo para entregar no altar. Altar não é lugar de entregar pecado. Pecado você entrega na cruz. Altar é lugar de entregar sempre o seu melhor, aquilo que você ama. Por isso, nesses dias de primícia, nós vamos dar o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos recursos. Sim, vamos dar o melhor. Amém? Se você não quiser dar para a igreja, dá para alguém que está perto de você, mas você vai dar o melhor. Ninguém vai ficar aqui sem dar alguma coisa. Até o final dessa conferência dos 7 dias, Deus vai dizer: você vai dar isso para aquilo, você vai dar isso aqui para aquele outro lá. Amém? Amém, irmãos? Então agora eu acho que a gente pode orar. Recomeçar não é só fazer coisas diferentes, é voltar para os fundamentos corretos, é voltar para os lugares corretos. Nós vamos ceiar agora. Amém?
Nós vamos cear. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, lembrarás da morte do Senhor. Isso é um recomeço. Todas as vezes que você fizer isso, você está recomeçando comigo. Você vai pegar a ceia, o vinho e o pão, e você vai esperar que todos peguem. Nós vamos cear, e depois então nós vamos dar uma chapadinha, porque coisa boa é ter altar. Amém? No altar os hábitos, eles vencem os desejos. Por isso nós temos que estar sempre voltando para o altar. Sabe o que é que governa o mundo espiritual? São altares. Por que você acha que muitas religiões fazem altares? Fazem altares em esquinas, fazem altares em praças, embaixo de cachoeiras, fazem oferendas. São altares que são levantados. Porque o que rege no mundo espiritual, quem governa o mundo espiritual são altares. E se você fez algum altar em algum lugar, esse altar precisa desmontar, precisa desmanchar. E só existe uma forma de fazer isso: o sangue de Yeshua, o sangue de Jesus. Quem governa o mundo espiritual são os altares. Quem governa a sua casa é o altar que você levantou lá. Quem é adorado nesse altar? É Mamon, é Leviatã, é Jezabel, ou é o Deus, ou é Adonai, ou é o Eterno? Porque governa na sua casa quem é adorado lá. Amém, irmãos? Construa hábitos, e o desejo vai se pulverizar, ele vai se perder no caminho. Construa hábitos, amém? Construa hábitos. Louvado seja Deus. Quem sabe nessa conferência a gente continua essa mensagem. Não terminei ainda não. Na realidade eu não estou nem na metade. Eu ainda quero falar o que é que Deus fala depois que Ló se apartou dele. Mas isso vai ficar para outro dia aqui na conferência. Em nome de Jesus, eu ainda quero falar para você o que é que acontece com Abraão depois que Ló, que não tem altar, sai de perto dele. Quem é Ló, pastor? Ló é tudo que adora no meu altar, mas não tem parte comigo. Ló é tudo que me desgasta. Ló é tudo que me rouba da presença de Deus. Ló é tudo que eu preciso entregar. Ló é tudo que eu preciso soltar. E quer saber, Abraão nunca se desvencilhou de Ló. Ló entrou numa fria, Abraão foi lá socorrer ele. Por isso nesses dias Deus vai mostrar quem é Ló. Porque Ló não tem a ver só com pessoas, tem a ver com coisas que tem roubado você de lugar, tem roubado você de Deus. Às vezes coisas que você tem guardado no seu coração, às vezes dores, rancores, dificuldades. Nós precisamos soltar tudo aqui nesses dias, irmãos. Eu estava vendo as meninas dançarem aqui hoje, e elas estavam com panos escritos amargura, rancor, e de repente elas pegaram aquele pano e enrolaram num pano vermelho e quebraram um vaso. E foi tão intenso o que elas estavam fazendo que uma das meninas cortou a mão e se machucou e derramou sangue. Eu disse para ele: a senhora cortou a mão. Ele assim disse: é profético. Porque quando estamos num ambiente profético, até o sangue que derramamos é profético. Até o sangue que derramamos é profético. Quando estamos num ambiente profético, tudo é profético. Tudo é profético. Por isso, irmãos, nesses dias nós vamos falar muito sobre isso. Sobre recomeçar, mas recomeçar de uma forma correta. Recomeçar não é, eu não vou. Irmão, a gente tem recebido tantas ligações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quero mandar um convite para você, não é isso que nós estamos atrás. 2019 nós queremos recomeçar algumas coisas, recomeçar em alguns lugares. Nós queremos ouvir a Deus, queremos voltar para alguns fundamentos, em nome de Jesus. E a gente faz isso todo ano, e parece que chega no final do ano não deu nada certo, mas deu. Por quê? Porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui, firmes, constantes, sempre abundantes,
sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Sim, 1 Coríntios 15, 58. Amém, irmãos? Deus não estava construindo nada em Ló, porque Ló não tinha altares. Deus estava construindo em Abraão. Todo altar que Abraão construía vinha uma palavra. Toda palavra que vinha, Abraão construía um altar. Era toma lá e dá cá. Por quê, irmãos? Faça um altar. Vai ter dia que você vai querer morrer nele. Não pense que todo dia é dia de glória. Não pense que todo dia é dia de bênção. Vai ter dias de dores no altar. Vai ter dias de morrer. Vai ter dias de choro. Vai ter dias de rancores ali. Mas eu confesso para os irmãos, eu queria ter menos idade hoje. Tu também, Alice? Com a cabeça que eu tenho hoje. Eu não queria a cabeça do Ulisses, não. Eu queria a minha mesmo. A do Ulisses é muito grande. Mas vocês não se perguntam isso? Puxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, mas não aconteceu nada. Tudo que aconteceu para que você chegasse nesse ambiente hoje. Tudo que aconteceu para contribuir. Amém? Para contribuir. Pastor, mas eu sempre fiz tudo certo. É aí, o machado sempre comeu. Porque quem está fazendo errado, o machado é dado na raiz, para que recomece. Mas quem já está fazendo certo, não vai escapar do machado, não. O machado vai dar no galho. Para quê? Para que você produza mais fruto ainda. Mas todo mundo que anda no Senhor anda em desenvolvimento. Amém? Todos nós estamos em desenvolvimento. Todos nós estamos num gerúndio, ando, ende e indo. Todos nós estamos caminhando dessa forma. Não tem ninguém é formado aqui na vida. Ninguém é formado. Quando eu usava droga, fumava maconha, tinha um cantor que cantava uma música assim. Eu doidão, eu cantava essa música. José Geraldo, se eu não me engano o nome dele. Tomara que ele virou irmão, Jesus. Que diz assim: a vida é uma escola onde o viver é o livro, o tempo o professor. Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. E ele era um maluco, um doido. E a gente usava droga e ouvia essa música. E não estava nem aí porque estava cantando. Mas esses dias eu estava pensando nessa música de Gó. Olha o que essa música está falando. Que a vida é uma escola, onde o viver é o livro, o tempo o professor. Que onde alguns são sábios, mas até hoje ninguém se formou. E ele cantava outra parte, ele dizia que existe em cada instante um livro importante, mas você não quer ler. Esse cara ou era desviado ou ele virou crente, irmão. Porque as músicas dele, tudo tinha a ver com Bíblia, tinha a ver com Noia, tinha a ver com Deus. José Geraldo, se você está me ouvindo, converta-se em nome de Jesus. Já foi mandado para o Benê um recado, hoje eu vou mandar um para o José Geraldo também. Glória a Deus. Não é? Você não foi? A música do Benê te afetou, a do Zé Geraldo afetou eu. Glória a Jesus. Todos pegaram? Todos? Aleluia. Eu gosto de ficar atrás da mesa, que eu me sinto um sacerdote. Glória a Jesus. Ó. Que bonitinho, né? Fica de pé comigo, querido. A gente sempre faz um pão sem fermento. Esse pão sem fermento, para que se houver algum crescimento, que vai haver na sua vida, esse crescimento não tenha nenhuma ajuda externa, mas seja o Senhor em você. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e partiu e deu aos seus discípulos. Eu quero declarar, irmãos, nós vamos orar por esse pão.
Vamos declarar sobre ele, porque a oração, a palavra liberada, ela tem poder de transformar o ordinário em sagrado. Então nós vamos liberar uma palavra sobre o ordinário e vai se transformar em algo sagrado. Nós declaramos, Senhor, sobre este pão, o corpo de Cristo, representando o corpo de Cristo. Nós declaramos, Senhor, um novo tempo na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo. Assim como mudou o ano ontem na nação brasileira, em todo o planeta, eu quero declarar, Senhor Deus, que esse ano novo traz sobre nós também uma carga de responsabilidade. Uma carga, Senhor Deus, que nós vamos prestar atenção no que falamos, no que dizemos, no que prometemos. Não deixa a gente pecar com a boca, Senhor, com as atitudes. Nós queremos, como Abraão, embora o Egito possa ter nos dado muita coisa, mas nada vale a pena sem o altar que o Senhor interage conosco, Pai. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós comemos do pão agora, santificamos, Pai, em nome de Jesus. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esse é o cálice da nova aliança, ele diz, no meu sangue. É uma aliança que está firmada no sangue de Jesus. Não é nas suas boas obras, não é na sua bondade ou na sua maldade, mas é no sangue de Yeshua, no sangue do Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro sem defeito, como a Torá pedia, um Cordeiro sem defeito, o unigênito que passou a ser primogênito. Sim, o primeiro de muitos filhos. Se é o cálice de uma aliança, então todas as vezes que eu como e tomo, eu permaneço nele, eu permaneço na aliança. Amém. E numa aliança, a dor de um é a dor do outro, mas o milagre de um também é o milagre do outro.
Numa aliança, a tristeza de um também é a tristeza do outro. Numa aliança, a prosperidade de um também é a prosperidade do outro. Numa aliança, a saúde de um também é a saúde do outro. Então, se ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida, então realmente eu não vou menosprezar a minha aliança. Eu vou dar respostas para ela. Eu vou recomeçar no altar com Ele, todos os dias, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Estamos recomeçando com Cristo algo. Amém. Levante o seu cálice. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, por causa da Tua palavra, pelo sangue que verteu na cruz, o sangue da aliança, que me restaurou, que me reposicionou, que me elegeu, que comprou-me com bom preço. Sim, Pai. Então, se eu estou doente, você é um comigo. Eu não sou mais um doente, porque quando eu beber esse cálice, a Tua saúde invadirá a minha vida. Sim, Deus, eu quero declarar que a Tua prosperidade invadirá a minha vida, que a Tua paz invadirá a minha vida. Sim, porque já não sou mais eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. E essa vida que agora tenho, não a tenho mais por mim, mas pela fé no Filho do Homem. Levante seu cálice, declaramos você vivendo a vida de Yeshua. Yeshua vivendo através de você. Você vivendo a vida de um filho de Deus, com cruz, com sacrifício, com dificuldades, mas com promessas. Amém. Troca de cálice com quem está do seu lado. Deixa o sangue correr no corpo. Deixa o sangue correr no corpo. Preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Ei, se é aliança, se é corpo, se é aliança, se é corpo, quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Se é corpo de Cristo, se é aliança, você é meu irmão e eu sou teu irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Amém? Diga para quem está do seu lado: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. O preço da unidade é sangue. O preço da unidade é sangue. Ei, olha aqui. Se foi Deus que nos uniu, só Deus pode nos separar. Porque a aliança é feita com sangue. A aliança é feita com sangue. Se eu sou do corpo e você é do corpo, participamos todos. Em nome do Pai. Eu fosse meu irmão, eu sei que foi pago um alto preço. Em nome do Filho.
Espírito Santo, levante seu cálice. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Canta para alguém que está perto. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor. Canta pra quem tá perto. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós declaramos, sim, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas, não trevas aqui não, separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Participamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Põe o copinho aí na cadeira, bem em cima assim, bonitinho. Levanta a mão bem alto e cante assim: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Pega na mão de quem está do seu lado. Pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo,